Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e eu o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Bom dia, que manhã abençoada é esta! O sol acaba de nascer sobre a nossa casa, e com ele nasce também uma nova oportunidade de recomeçar. Que bom ter você aqui conosco neste momento tão especial. Respire fundo, sinta o ar entrar nos seus pulmões, e entenda que este fôlego é presente do céu. Antes de qualquer coisa, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, antes de correr para os afazeres do dia, nós vamos parar, vamos aquietar o coração e vamos buscar a face daquele que nos guarda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ore e comece seu dia conosco e com Deus. Deixe também o seu amém aqui embaixo, para que possamos concordar juntos em oração, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele está no meio deles. Hoje o nosso tema é a proteção que vem do Altíssimo, aquela proteção que o dinheiro não compra, que a força humana não garante e que somente Deus pode oferecer. O título da nossa oração é este: Eu começo meu dia protegido e em paz. E não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que vamos declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho e sobre cada passo que dermos hoje. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da proteção divina. Ele é um abrigo de palavras, um escudo feito de promessas, e nesta manhã ele será a nossa cobertura. A palavra de Deus em Isaías capítulo 41 e versículo 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa poderosa para começar o dia! Deus não diz apenas que existe, Ele diz que está contigo. Ele não promete apenas te olhar de longe, Ele promete te sustentar com a sua própria mão. E é exatamente isso que o Salmo 91 confirma quando fala das asas que nos cobrem e dos anjos que nos guardam. A proteção do Senhor não é uma ideia distante. Ela é o abraço presente de um pai que nunca dorme e que nunca abandona os seus filhos. Senhor, nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã com o coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, porque Tu nos guardaste durante toda a noite. Enquanto dormíamos, Tu velavas. Enquanto descansávamos, Tu cuidavas de cada detalhe da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós acordamos. Muitos fecharam os olhos ontem e não os abriram mais.
mas a tua misericórdia nos alcançou e nos concedeu mais um amanhecer. Obrigado pelo fôlego que enche o nosso peito. Obrigado pela luz que entra pela janela. Obrigado pela cama onde repousamos e pelo teto que nos cobriu. Reconhecemos, Senhor, que nada disso é por merecimento nosso. Tudo é fruto da tua bondade infinita. Nós declaramos nesta manhã que este dia pertence a ti. Este dia não é nosso. E tu, as horas que virão estão em tuas mãos. Os minutos que se passarão estão sob o teu governo, e cada segundo será guiado pela tua vontade perfeita. Nós entregamos a ti a nossa manhã, a nossa tarde e a nossa noite. Entregamos os nossos planos, os nossos compromissos e também aquilo que não conseguimos prever, porque tu conheces o futuro e nós confiamos em ti. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo de sairmos de casa, tu já foste adiante de nós, preparando o caminho, removendo os obstáculos e enviando os teus anjos para nos acompanhar. Nós te pedimos, Pai, que a tua proteção seja como uma muralha ao redor de nós hoje. Assim como o Salmo 91 declara que tu nos cobres com as tuas penas, cobre-nos agora. Assim como debaixo das tuas asas encontramos refúgio, esconde-nos hoje sob a tua sombra. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano do inimigo se cumpra, que nenhuma cilada armada em segredo nos alcance. Porque a tua verdade é o nosso escudo e o teu nome é a nossa fortaleza. Nós nos vestimos nesta manhã com a tua proteção, como quem veste uma armadura, e saímos confiantes, porque não caminhamos sozinhos. A proteção que buscamos hoje, Senhor, não é apenas a proteção do corpo, embora também precisemos dela. Guarda os nossos corpos de todo acidente, de toda enfermidade, de toda violência, de todo perigo nas estradas, nas ruas e dentro da nossa própria casa. Mas nós sabemos, Pai, que existe uma proteção ainda mais profunda, a proteção da alma, a proteção do coração, a proteção da nossa mente contra o medo, contra a ansiedade, contra os pensamentos que roubam a paz. Muitas vezes, o maior perigo não vem de fora, vem de dentro. São as preocupações que nos consomem, são os medos que nos paralisam, são as lembranças que nos ferem. E é dessa batalha invisível que também pedimos livramento. Por isso, Senhor, nós declaramos que a tua proteção alcança o nosso interior. Guarda os nossos pensamentos hoje, que a nossa mente seja um lugar de paz e não um campo de guerra. Guarda as nossas emoções, para que não sejamos escravos da tristeza nem reféns da angústia. Guarda o nosso coração, que ele permaneça firme na fé, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos abalar. Porque está escrito que tu guardas em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera. E nós queremos perseverar em ti nesta manhã, fixando os nossos olhos naquilo que é eterno e não naquilo que passa. Nós entendemos, Pai, que habitar no esconderijo do Altíssimo é uma escolha diária. Não basta apenas conhecer a promessa, é preciso morar nela. É preciso permanecer debaixo da tua sombra. Muitas vezes saímos correndo da tua presença, confiando nas nossas próprias forças. E é então que a vida nos derruba. Mas hoje nós fazemos uma escolha diferente. Nós escolhemos habitar contigo. Escolhemos descansar à sombra do Onipotente. Escolhemos dizer com o salmista: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus, em quem eu confio. Que diferença faz começar o dia assim? Ao invés de acordar já com o peso do mundo sobre os ombros, nós acordamos lembrando de quem nos sustenta. Ao invés de olhar para os problemas com desespero, nós olhamos para o Senhor com esperança. Porque o mesmo Deus que separou o mar diante de Moisés, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões diante de Daniel, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Deus está conosco nesta manhã e
E se Ele é por nós, quem será contra nós? A proteção divina, Senhor, é também a certeza da tua companhia. Muitas vezes, as pessoas pensam que estar protegido significa nunca enfrentar dificuldades. Mas não é isso que a tua palavra ensina. O Salmo 91 não diz que nada vai acontecer ao nosso redor. Ele diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Ou seja, as batalhas existirão, as tempestades virão, os vales serão atravessados. Mas em cada passo tu estarás conosco. E é essa presença constante que transforma o medo em coragem e a fraqueza em força. Nós te pedimos, Pai, que hoje possamos sentir de forma real essa tua companhia. Que ao sair de casa, saibamos que não caminhamos sós. Que ao enfrentar um desafio, lembremos que tu vais adiante. Que ao receber uma notícia difícil, tenhamos a certeza de que tu já preparaste o consolo. A proteção que pedimos não é uma bolha que nos isola do mundo. É a mão firme que nos segura em meio ao mundo. É o abrigo que encontramos mesmo debaixo da chuva. É a paz que permanece mesmo no meio da tempestade. E quando falamos de proteção, Senhor, não podemos esquecer daqueles que amamos. Estende a tua mão poderosa sobre a nossa família, sobre os que dormem sob o mesmo teto que nós, e sobre os que estão distantes. Guarda os nossos pais, que já nos protegeram por tantos anos, e que agora precisam da tua proteção. Guarda os nossos filhos, onde quer que eles estejam, na escola, no trabalho, nas ruas, que os teus anjos os acompanhem em cada passo. Guarda os nossos irmãos, os nossos amigos, e até mesmo aqueles com quem tivemos desentendimentos, porque a tua proteção é para todos os que te buscam. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti estaríamos desamparados. Somos frágeis, somos limitados, não sabemos o que o dia nos reserva, não temos controle sobre tantas coisas, mas tu tens, e isso nos traz descanso. A nossa segurança não está na nossa conta bancária, não está na nossa saúde, não está nas pessoas ao nosso redor. A nossa segurança está em ti, no te nome, na tua palavra e nas tuas promessas que jamais falham. Por isso, ainda que tudo ao redor pareça incerto, nós temos certeza de uma coisa: o Senhor é o nosso refúgio. Que nesta manhã a nossa fé seja despertada, que não sejamos apenas ouvintes de promessas, mas crentes que se apropriam delas. Quando o Salmo 91 diz que nenhum mal nos sucederá, nós cremos. Quando diz que praga alguma chegará à nossa tenda, nós declaramos. Quando diz que os anjos recebem ordem a nosso respeito, nós recebemos essa verdade no coração, porque a fé é justamente isso: crer antes de ver, confiar antes de entender e descansar antes mesmo da resposta chegar. E é com essa fé que nós continuamos a nossa oração. Senhor, nós queremos ir mais fundo nesta proteção que tu ofereces, porque muitas vezes vivemos a vida na superfície, sem experimentar a profundidade do teu cuidado. Ensina-nos hoje a confiar de verdade, não apenas com palavras, mas com atitudes. Que a nossa confiança em ti se manifeste na forma como enfrentamos o dia. Que a paz que vem de ti seja visível no nosso rosto, nas nossas decisões e na maneira como tratamos as pessoas. Porque quem está protegido pelo Altíssimo não precisa viver com o coração agitado. Pode viver com serenidade, mesmo em meio às lutas. Continuamos, Senhor, aprofundando este tema tão precioso da proteção, porque quanto mais contemplamos o teu cuidado, mais o nosso coração se enche de segurança. Há uma diferença enorme entre saber que existe um abrigo e de fato correr para dentro dele. Nesta manhã, nós não queremos apenas ouvir falar da tua sombra. Nós queremos habitar nela. Não queremos apenas conhecer as tuas asas. Queremos nos aconchegar debaixo delas. Como o pintainho que se esconde sob a mãe quando a tempestade se aproxima.
Assim, nós corremos para ti e nos escondemos no teu peito, sabendo que ali nenhum vento consegue nos derrubar. A proteção que tu ofereces, Pai, tem raízes profundas. Ela não depende do nosso humor, não depende do nosso desempenho, não depende de fazermos tudo perfeitamente. Ela depende unicamente de quem tu és. E tu és fiel, tu és imutável, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, mesmo nos dias em que falhamos, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando a nossa fé parece pequena, a tua proteção permanece, porque ela está ancorada no teu caráter e não no nosso. E isso nos dá um descanso que nenhuma outra coisa neste mundo pode dar. Nós declaramos nesta manhã que somos guardados pelo Altíssimo, não porque somos fortes, mas porque tu és forte, não porque merecemos, mas porque tu és bom. Cada promessa do Salmo 91 é como uma pedra firme sobre a qual construímos a nossa confiança. E enquanto o mundo constrói sobre a areia da incerteza, nós construímos sobre a rocha das tuas palavras. Que venham os ventos, que venham as chuvas, que se levantem as enchentes. A casa que está fundada em ti não cairá, porque a tua proteção é o alicerce que sustenta a nossa vida inteira. Senhor, nós tomamos posse agora das promessas escritas no Salmo 91. Quando a tua palavra diz que não teremos medo do terror de noite, nós declaramos que o medo não terá lugar em nosso coração. As noites de angústia terão fim. As madrugadas de insônia darão lugar ao descanso, porque tu dás aos teus amados o sono tranquilo. E quando a tua palavra diz que não temeremos a seta que voa de dia, nós declaramos que nenhuma flecha lançada contra nós encontrará alvo. As palavras maldosas não nos ferirão. As intrigas não nos alcançarão. Os ataques ocultos serão desviados pela tua mão. Aplicamos esta promessa sobre a nossa mente, Pai, porque é ali que muitas batalhas começam. A mente é o campo onde o inimigo tenta plantar sementes de dúvida, de medo e de desânimo. Mas nós declaramos que a nossa mente está sob a tua proteção, que os pensamentos negativos não criarão raízes, que as mentiras não se tornarão verdade dentro de nós. Guarda o nosso entendimento. Renova a nossa maneira de pensar. Enche a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é puro e que é digno de louvor. Que a nossa imaginação trabalhe a favor da fé e não a favor do temor. Aplicamos esta promessa sobre o nosso lar, Senhor, porque a nossa casa é o lugar onde depositamos o coração. Que o Salmo 91 se cumpra sobre cada cômodo, sobre cada porta, sobre cada janela. Declaramos que praga alguma chegará à nossa tenda. Que a nossa casa seja um território de paz, um refúgio contra as tempestades do mundo. Que ao cruzarmos a soleira da nossa porta, sintamos a tua presença nos recebendo. Que as paredes da nossa casa ecoem oração e louvor, e não brigas e amarguras. Sela a nossa casa com o teu sangue, ó Cordeiro de Deus, e que nenhum mal ali habite. Aplicamos esta promessa sobre os nossos caminhos, Pai, porque hoje sairemos por diferentes estradas. Alguns irão trabalhar, outros irão estudar, alguns cuidarão da casa, outros enfrentarão longas viagens. E sobre todos esses caminhos nós declaramos a tua proteção, que os teus anjos recebam ordem a nosso respeito, para nos guardarem por onde andarmos, que eles nos sustentem nas suas mãos, para que não tropecemos, que cada trajeto seja abençoado, que cada percurso seja seguro, e que, ao final do dia, retornemos em paz para os braços da nossa família. Nós cremos, Senhor, que 1000 podem cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Esta é uma declaração ousada, e nós a fazemos com fé, não porque somos melhores que os outros, mas porque confiamos na tua misericórdia. Em meio a um mundo cheio de perigos, tu nos guardas
Em meio a notícias assustadoras, tu nos acalmas. Em meio a estatísticas alarmantes, tu escreves uma nova história para os teus filhos. Por isso nós não vivemos como quem não tem esperança. Vivemos como quem sabe em quem confiou. E agora, Senhor, estendemos as nossas mãos sobre a nossa família e sobre os nossos relacionamentos. Porque tu não nos criaste para vivermos isolados. Tu nos colocaste em famílias, em comunidades e em laços de amor. Mas quantas famílias hoje estão feridas? Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos estão desgastados pelo tempo, pelas mágoas e pelas palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Por isso nós clamamos a Ti pela restauração dos nossos vínculos. Traz cura onde há dor, traz reconciliação onde há distância e traz amor onde o amor esfriou. Nós oramos pelos casamentos. Pai, que os maridos e as esposas encontrem forças para recomeçar, onde a rotina apagou a chama. Reacende o fogo do amor, onde as discussões viraram muros. Derruba essas barreiras e constrói pontes de perdão. Que os casais aprendam a se olhar novamente com os olhos do início, com admiração, com respeito e com ternura. Ensina-os a ceder, a escutar e a servir um ao outro. Que a Tua presença habite no centro de cada relacionamento. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E quando Tu és o terceiro fio, o casamento se torna inquebrável. Nós oramos pelos filhos. Senhor, aqueles pequeninos que enchem a casa de barulho e de alegria, e também aqueles que já cresceram e seguiram os seus próprios caminhos. Guarda os corações dos nossos filhos, que eles não se percam nas armadilhas deste mundo, que encontrem amigos que os edifiquem, e não que os destruam, que façam escolhas sábias, mesmo quando ninguém estiver olhando. E se algum filho está distante de Ti neste momento, traze-o de volta. Assim como o pai correu para abraçar o filho pródigo, corre Tu ao encontro dos nossos filhos e restaura aquilo que parecia perdido. Nós oramos pelo perdão dentro das nossas famílias. Pai, porque muitas vezes as feridas mais profundas vêm justamente daqueles que mais amamos. Existem mágoas antigas guardadas no coração. Existem ressentimentos que se acumularam por anos. E esse peso nos adoece por dentro. Por isso nós Te pedimos a graça de perdoar. Ajuda-nos a soltar aquilo que ficou preso, a libertar quem nos feriu e a nos libertar do rancor que nos aprisiona. Porque o perdão não muda o passado, mas liberta o futuro. E nós queremos viver livres, leves e em paz com todos. Traz harmonia para os nossos lares. Senhor, que as nossas casas sejam um pedaço do céu aqui na terra, onde há paciência ao invés de irritação, onde há gentileza ao invés de aspereza, onde há escuta ao invés de julgamento. Ensina-nos a conviver com as diferenças, a respeitar o espaço um do outro e a celebrar aquilo que nos une. Que as refeições em família sejam momentos de comunhão, que as conversas sejam repletas de amor e que ao final de cada dia possamos nos deitar sem mágoas no coração, em paz uns com os outros e em paz contigo. E enquanto oramos pela família, também oramos pelos relacionamentos além dos laços de sangue, pelas amizades verdadeiras, que são presentes de Deus. Cerca-nos de pessoas que caminhem conosco na fé, que nos apoiem nos momentos difíceis e que celebrem conosco nas vitórias. Afasta de nós as amizades tóxicas, as influências ruins e as companhias que só nos afastam de Ti. Ensina-nos também a sermos bons amigos, presentes, leais e dispostos a ajudar, porque assim como recebemos, também somos chamados a abençoar. Agora, Senhor, voltamos os nossos olhos para a área da provisão, do trabalho e das finanças, porque Tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes das contas que precisam ser pagas, dos boletos que se acumulam, das preocupações que tiram o sono de tantas famílias.
E tu não és indiferente a isso. Pelo contrário, tua palavra diz que buscas primeiro o teu reino, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Por isso hoje nós buscamos a ti em primeiro lugar, e confiamos que tu suprirás todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Nós declaramos portas abertas sobre a nossa vida. Pai, portas que nenhum homem pode fechar. Onde parecia haver um muro, abre uma passagem. Onde parecia não haver saída, cria um caminho. Se há um emprego que precisa ser encontrado, que a porta certa se abra no tempo certo. Se há um negócio que precisa prosperar, que a tua bênção repouse sobre ele. Se há um sonho guardado no coração, que ele comece a se tornar realidade. Porque tu és o Deus que abre portas, e também é o Deus que nos dá sabedoria para atravessá-las. Nós te pedimos provisão. Senhor, aquele pão de cada dia que Jesus nos ensinou a pedir. Não pedimos luxo, não pedimos ganância. Pedimos o suficiente para viver com dignidade e ainda para repartir com quem precisa. Multiplica aquilo que temos em nossas mãos, assim como multiplicaste os pães e os peixes, assim como fizeste o azeite não faltar na jarra da viúva. Faze com que o pouco se torne bastante em nossa casa e ensina-nos a administrar com sabedoria tudo aquilo que nos confias. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas mordomos fiéis das tuas bênçãos. Derrama o teu favor sobre o nosso trabalho. Pai, que sejamos reconhecidos não pela bajulação, mas pela excelência. Que as nossas mãos sejam abençoadas em tudo o que fizerem. Dá-nos disposição para trabalhar com alegria, sabedoria para tomar boas decisões e integridade para agir com honestidade. Mesmo quando ninguém estiver vendo, que o nosso trabalho seja um testemunho da tua bondade e que através dele possamos sustentar a nossa família, abençoar outras pessoas e glorificar o teu nome. Porque tudo o que fizermos, faremos como para ti e não para os homens. Concede-nos sabedoria financeira, Senhor, para gastar com prudência, para poupar com disciplina e para dar com generosidade. Livra-nos das dívidas que nos escravizam e das compras por impulso que nos prejudicam. Ensina-nos a diferenciar o necessário do supérfluo e o urgente do importante. Que possamos honrar os nossos compromissos, quitar aquilo que devemos e viver em paz financeira, porque a tua bênção é a que enriquece e não traz consigo dores. Confiamos que tu és o nosso provedor e que jamais desamparas os que em ti esperam. E mesmo nas dificuldades financeiras, Pai, ensina-nos a confiar, porque a tua provisão nem sempre chega da maneira que esperamos, nem no tempo que imaginamos, mas ela sempre chega no momento certo. Assim como o maná caía a cada manhã no deserto, tu supres as nossas necessidades dia após dia. Ensina-nos a não guardar ansiedade para o amanhã, mas a viver um dia de cada vez, confiando que aquele que nos sustentou até aqui não nos abandonará agora, porque tu és fiel, e a tua fidelidade se renova a cada manhã. Agora, Senhor, voltamos o nosso coração para a área da cura e da restauração emocional, porque tu não és apenas o Deus que protege o corpo, tu és também o médico que cuida da alma. Existem feridas que os olhos não veem, existem dores que não aparecem em exames, existem lágrimas que caem por dentro, e é justamente ali, nesse lugar mais profundo, que nós precisamos do teu toque. Nesta manhã, nós trazemos diante de ti tudo aquilo que dói, tudo aquilo que cansa e tudo aquilo que ainda não conseguimos curar sozinhos. Nós te pedimos cura física, Pai, sobre cada corpo que hoje está adoecido. Estende a tua mão sobre os órgãos que não funcionam bem, sobre os ossos que doem, sobre a pele que sofre e sobre cada célula que precisa ser restaurada. Tu que criaste o corpo humano com tamanha perfeição, tu conheces cada detalhe do nosso interior e podes trazer cura onde a medicina já não sabe o que fazer. Abençoa os médicos
guia as mãos dos cirurgiões e dá sabedoria a todos que cuidam dos enfermos. Mas, acima de tudo, que a tua cura sobrenatural se manifeste em nossos corpos. Nós te pedimos cura emocional, Senhor, porque tantas vezes o corpo está saudável, mas o coração está partido. Existem pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Existem quem carregue sozinho um peso que já não aguenta mais. E tu conheces cada uma dessas dores. Cura as feridas emocionais que trazemos do passado, as rejeições que nos marcaram, as traições que nos machucaram e as palavras duras que ainda ecoam em nossa mente. Que a tua voz seja mais alta que todas as vozes que nos feriram e que o teu amor cubra cada cicatriz da nossa alma. Nós trazemos a ti a ansiedade. Pai, esse mal tão comum nos dias de hoje, que aperta o peito, que acelera o coração e que rouba a paz de tantas pessoas. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Onde há inquietação, traz serenidade. Onde há pressa, traz descanso. Onde há aquele frio na barriga do medo, traz a tua paz que excede todo o entendimento. Que não vivamos aprisionados às preocupações do amanhã, mas que aprendamos a confiar no teu cuidado presente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Nós trazemos a ti o cansaço, Senhor, não apenas o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. Aquele cansaço de lutar tanto e ver tão pouco resultado, aquele cansaço de segurar as pontas quando ninguém mais ajuda, aquele cansaço silencioso de quem já não tem forças para continuar. Tu disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso nós viemos, trazemos os nossos fardos e os depositamos aos teus pés. Renova as nossas forças, como a águia que renova as suas penas, e faze-nos correr sem nos cansarmos, e caminhar sem desfalecermos. Traz consolo, Pai, para os corações enlutados, para aqueles que perderam alguém que amavam e que sentem um vazio impossível de preencher. Tu és o Deus de toda a consolação, aquele que enxuga cada lágrima e que se aproxima dos que têm o coração quebrantado. Abraça hoje quem está sofrendo em silêncio. Sussurra palavras de esperança onde só existe dor. E lembra a cada pessoa que a noite pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Que essa manhã de restauração chegue à vida de cada um que hoje precisa de consolo. E enquanto pedimos cura e restauração, lembramos de uma história poderosa nas Escrituras, a história de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. Davi não foi um homem perfeito. Ele conheceu a solidão dos campos quando era apenas um pastor de ovelhas. Ele enfrentou o gigante Golias quando todos tremiam de medo. Ele foi perseguido injustamente por Saul, fugindo de caverna em caverna. Ele cometeu erros graves e chorou amargamente por causa deles. Mas em todas essas fases, Davi aprendeu a correr para o refúgio do Altíssimo. Foi ele mesmo quem escreveu tantos salmos de proteção e clamor. Assim como Davi, Senhor, nós também passamos por vales profundos. Também enfrentamos gigantes que parecem maiores que nós. Também somos perseguidos por circunstâncias que fogem do nosso controle. E também, muitas vezes, falhamos e precisamos da tua misericórdia. Mas a vida de Davi nos ensina que não é a ausência de problemas que nos define. É para onde corremos quando os problemas chegam. Davi correu para ti e encontrou força. Correu para ti e encontrou perdão. Correu para ti e encontrou um novo começo. Que nós também aprendamos a correr sempre para os teus braços. Davi enfrentou o gigante com apenas uma funda e 5 pedras, mas a sua verdadeira arma era a confiança em ti. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. E é essa mesma perspectiva que nós pedimos hoje. Que os nossos problemas não pareçam maiores que a tua promessa. Que os nossos gigantes não nos assustem mais que a tua presença nos fortalece.
porque o mesmo Deus que deu vitória a Davi está conosco nesta manhã. E se ele derrubou o gigante de ontem, ele também derrubará os gigantes de hoje. Por isso, Senhor, nós declaramos vitória sobre este dia que se inicia. Declaramos que hoje receberemos boas notícias. Aquelas notícias que esperamos com o coração ansioso. Que o telefone toque com uma resposta positiva. Que a mensagem chegue com uma solução. Que a porta que estava fechada finalmente se abra. Declaramos que este é um dia de bênçãos, um dia de conquistas e um dia em que veremos a Tua mão agir de forma clara em nossa vida. Declaramos livramento sobre este dia. Pai, que sejamos livres de todo acidente, de todo perigo e de toda armadilha. Que aquilo que foi planejado para nos destruir se transforme em bênção. Que a pedra que os construtores rejeitaram se torne a principal pedra de esquina. Porque Tu és especialista em transformar o mal em bem. Assim como fizeste na história de José, que foi vendido pelos irmãos, mas terminou governando o Egito. Tu escreves reviravoltas surpreendentes na vida dos que confiam em Ti. E hoje esperamos ver essas reviravoltas. Declaramos respostas sobre as nossas orações. Senhor, aquelas orações que fizemos há tanto tempo e que ainda estamos esperando ver respondidas. Nós cremos que nenhuma delas caiu no vazio. Todas elas estão diante de Ti e Tu as responderás no tempo certo. Ajuda-nos a não desistir na véspera do milagre, a não soltar a mão da fé quando a resposta demora, porque muitas vezes o milagre já está a caminho. E o inimigo tenta nos fazer desistir justamente quando estamos mais perto da vitória. Fortalece a nossa perseverança e renova a nossa esperança. Ensina-nos a confiar no Teu tempo perfeito. Pai, porque nós vivemos com pressa e Tu operas com propósito. Nós queremos tudo para agora e Tu preparas cada coisa para o momento exato. Assim como existe tempo de plantar e tempo de colher. Ensina-nos a esperar com paciência, sabendo que o Teu tempo nunca falha. O que parece demora aos nossos olhos, na verdade é preparação diante dos Teus. Tu nunca chegas cedo demais, nem tarde demais. Tu chegas sempre na hora certa. E é nisso que descansamos hoje. Que este dia seja marcado pela Tua presença do começo ao fim. Que ao meio-dia lembremos que Tu estás conosco. Que à tarde sintamos a Tua paz nos acompanhando e que, ao entardecer, possamos olhar para trás e reconhecer as Tuas bênçãos ao longo de todo o caminho. Que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, que a nossa alegria contagie, que a nossa paz console e que a nossa fé inspire aqueles que cruzarem o nosso caminho hoje. E agora, Senhor, ao nos aproximarmos do encerramento desta oração, voltamos mais uma vez às palavras poderosas do Salmo 91, que elas permaneçam ecoando em nosso coração durante todo o dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós recebemos cada uma dessas palavras como uma bênção pessoal sobre a nossa vida. Elas não são apenas versículos antigos, são promessas vivas para hoje. O Senhor te livrará, o Senhor te cobrirá, o Senhor te guardará, o Senhor te sustentará nas suas mãos. E quando invocares o seu nome, Ele te responderá. Estará contigo na angústia, te livrará e te glorificará. Que essas verdades sejam a nossa cobertura ao sairmos por esta porta, e que a paz que somente Tu podes dar governe os nossos corações. Que a bênção do Senhor repouse sobre você que ora conosco nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu semblante e te dê a paz.
Vai em paz, vai protegido, vai confiante, sabendo que o Altíssimo caminha ao teu lado e que nada neste dia será maior que o Deus que habita em ti. Recebe a proteção, recebe a cura, recebe a provisão e recebe a vitória que já foram declaradas sobre a tua vida. Que este dia seja apenas o começo de uma nova estação em tua vida. Uma estação de paz onde antes havia guerra. Uma estação de descanso onde antes havia cansaço. Uma estação de esperança onde antes havia desânimo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esta manhã traz consigo uma nova porção da graça de Deus para ti. Levanta-te, segue em frente e vive este dia como filho amado do Altíssimo, guardado, sustentado e profundamente amado. Entregamos a ti, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos sonhos e as nossas lutas. Confiamos em cada promessa que declaramos aqui e cremos que tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este momento de comunhão e por nos ouvir com tanto amor. Selamos esta oração com fé, com gratidão e com a certeza de que já fomos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém e amém.